Muito bem, muito bom poder ter todos vocês aqui nesse fórum de missão online. Como é bom a gente poder também compartilhar experiências, compartilhar o trabalho que está sendo feito, né, no Reino de Deus, de forma especial dentro da Igreja Luterana, os pastores, os líderes, e a gente vê que esse trabalho tem produzido fruto, e mais pessoas conhecendo do Evangelho. Num primeiro momento, os nossos fóruns, eles estavam assim, destinados mais às congregações subsidiadas da IELB. Neste ano de 2022, nós temos 70 congregações que são subsidiadas pela IELB em todo o país. Mas, logo no início, alguns colegas pastores eles colocaram também a possibilidade de abrir isso para toda a igreja, para que toda a igreja pudesse, então, participar e conhecer mais as congregações. Foi o que aconteceu. Então, se abriu para toda a igreja, não apenas os pastores, mas também para os líderes. Ano passado, nós tivemos o privilégio de ter 4 fóruns de missão online. Essa pandemia nos... mesmo diante de todas as dificuldades, está nos ensinando muitas coisas, né? Quantas pessoas foram alcançadas com o Evangelho da Salvação através das redes sociais, e vocês que utilizaram as redes sociais sabem disso, né? Quantas pessoas entraram em contato comigo aqui, que, um exemplo, um pastor aqui do Rio Grande do Sul, ele, através das redes sociais, ele foi ouvido por um lá do Nordeste, e então ele não tinha igreja luterana na sua cidade, entrando em contato, né, querendo a igreja luterana, porque gostou da mensagem, gostou do culto, então, como não tinha igreja nenhuma, perguntando se havia igreja luterana naquela cidade. Então, esses pastores entravam em contato conosco e a gente entrava em contato com aqueles pastores mais perto. Então, as redes sociais abriram um leque dentro da igreja e é algo que não voltamos mais atrás, é daqui para frente. E os fóruns de missão também vieram neste período aí de pandemia, no qual nós temos o privilégio, a oportunidade de ouvir colegas pastores e conhecer ainda mais a igreja, experiências e até mesmo ações que são feitas em determinados lugares que aqueles exemplos podem servir para nós também como exemplo em outra localidade. Eu quero agora, logo de início, deixar uma pequena reflexão para vocês, uma mensagem que, inclusive, está no Mensageiro Luterano. Não sei se todos têm assinatura do Mensageiro Luterano, é a página da presidência, nesse mês de abril. Eu deixei uma mensagem baseada em Romanos 4:18, que diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E aí, então, baseado nesse texto, destacamos, né, o tema, porque a vida há esperança. Abraão e sua esposa Sara já eram bem idosos. Estavam naquela fase em que a vida já tirou da gente quase tudo que outrora ela nos deu. Com certeza tinham memórias de pessoas amigas que passaram por seus caminhos, lugares por onde andaram, saudades de outras épocas. Muita coisa devia passar na cabeça daqueles 2 velhinhos solitários no outono de suas vidas. Mas, eis que recebem uma promessa: dali sairia uma grande nação. Mas como naquela altura eles teriam um filho, como aqueles corpos já desgastados pelo tempo poderiam contrariar a biologia e gerar uma vida? Não restava para eles desfrutar a companhia um do outro nos poucos anos que os separavam de sua morte? Desde a queda em pecado, o ser humano tem passado por dores, sofrimentos e morte. Qual o teu sofrimento ao ler esta mensagem? Nos últimos 2 anos, diante de um vírus implacável, muitos choram e vivem o luto da perda prematura de pessoas amadas. Se não bastasse essa desolação, voltamos a sentir medo de rumores de uma guerra. As sombras da morte parecem se estenderem no cerco. Tem horas que dá vontade de dizer:
porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Como as águas gastam as pedras, as cheias levam o pó da terra, assim Deus destrói a esperança humana. Jó 14, 7 e 19. Mas ninguém pode viver sem esperança. Sem esperança, caímos na indiferença, ficamos desesperados. Mas como ter esperança quando tudo parece ir contra a esperança? Abraão, esperando contra a esperança, creu. Apesar de tudo, Abraão creu. Sua fé não era um otimismo ingênuo, era uma esperança genuína. Ele já havia experimentado que Deus cumpre suas promessas. Ele nunca havia ficado na mão. A esperança genuína é aquela em que aquilo que se espera já se anunciou. Aqui e agora, pela Bíblia, já temos um gostinho do que esperamos. Sem esperança não há vida, mas a Páscoa, com a ressurreição de Cristo, coloca isso de outro modo, porque a vida, a esperança. Quando a morte parecia triunfar, a vida irrompeu. A Páscoa vence a vida e vai a óbito a morte. O sepulcro estava vazio, a cruz estava vazia. Apesar da morte, a vida ressurgiu. É sobre isso que se assenta nossa esperança. Na Páscoa lembramos que as sombras não podem vencer a luz. A vida vence a morte. Crer nisso dá sentido e esperança à vida, mesmo que os sinais da morte e da destruição estejam em toda parte. Nessas lutas haverá vitórias e derrotas, mas em toda vitória da justiça sobre a injustiça, da saúde sobre a doença, da alegria sobre o sofrimento, da paz sobre a guerra, da esperança sobre o desespero, da vida sobre a morte, nos mostra que o sepulcro não pôde segurar a quem Deus ressuscita. Por isso podemos e devemos viver a ressurreição já agora, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Romanos 8, 24 e 25. Por isso, Páscoa dá sentido à vida, desperta fé, amor e esperança. Esperança. Sim, esperança. Então, esta é a mensagem que vocês podem também acompanhar no Mensageiro Luterano deste mês de abril, porque nós vivemos, em Cristo a verdadeira vida e temos o grande privilégio de compartilhar esta vida que nos dá esperança para tantas e tantas outras pessoas. Que Deus, assim, possa abençoar cada um de nós em nossa vida cristã, e a nossa vida também, que é um reflexo, de Cristo para outras pessoas, e através de nós, outras pessoas poderem conhecer a boa nova da salvação, viver com Cristo já agora e com Cristo Jesus na eternidade. Vamos falar com Deus em oração. Bom Deus e amado Pai Celestial, muito obrigado por sermos teus filhos amados por ti, herdeiros do céu. Obrigado porque o Senhor nos concede a verdadeira esperança em Cristo Jesus. Quando as coisas ao nosso redor parecem não ter esperança, o Senhor vem ao nosso encontro e mostra que estás com cada um de nós, que o Senhor está conosco no nosso caminhar aqui neste mundo e que não nos abandona. É o Deus conosco, o Senhor que vence a morte, o Senhor que vence os nossos piores inimigos, é o Senhor que nos dá a verdadeira vida. Obrigado, Senhor, por tudo que somos e temos. Fortaleça cada vez mais a nossa fé e nos preserve nesta fé até o fim, para que nós possamos alcançar contigo a coroa da vida eterna, que é o céu. Abençoe mais este fórum de missão online, cada um que aqui está, aqueles que irão apresentar também os seus trabalhos, que nós possamos aqui conhecer nossas congregações, captar experiências e continuar unidos na mesma missão que é levar Cristo para todos. E em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, de início eu já passo a palavra ao pastor Denilson Flegger, que irá nos explanar sobre o seu trabalho, os desafios lá na cidade de São Mateus e cidades também aos arredores.
Ele pediu para mim me apresentar, né? Vou colocar aqui. Vocês conseguem ver aí? Pastor Éder, Oi. Coloca o primeiro slide. Vou lá, então. Bom dia, pastores. Ok? Vamos conhecer um pouquinho de São Mateus. Meu nome é Denilson, vou me apresentar para quem não conhece. Denilson Ramos Flegler. Sou da turma de 94, Instituto Concórdia de São Paulo. Uns anos já aí no ministério. E hoje estou aqui em São Mateus. Vai completar 5 anos, né? São Mateus fica bem no norte aqui do Espírito Santo, uma cidade turística. Tem a praia de Guriri, que é muito conhecida aí, por muitos, aí para pastores, famílias, e uma cidade praiana, né? Então, nós temos um trabalho aqui, a igreja, desde os anos 80, se eu não me engano, com o pastor Dionísio, depois o pastor já falecido Lindolfo, pastor Itamar, pastor Dario, pastor Clóvis, pastor Lindomar, que trabalharam juntos aqui, Clóvis e Lindomar, e agora comigo. A paróquia Sião de São Mateus, ela era ligada a Jaguaré, né? Todo o trabalho de Jaguaré. Há 6 anos eles fizeram a divisão, então, e logo depois eu fui chamado, então, depois dessa divisão, sou o primeiro pastor aqui. Nós temos, conhecer um pouquinho, então, São Mateus no norte do Espírito Santo, tem aqui, onde fica aqui, né, as cidades de Pinheiro, Boa Esperança, Nova Venécia, Jaguaré, Soretama, fica tudo na divisa. Na realidade, São Mateus fica próximo da divisa com a Bahia já, né? Próximo com a divisa. Aqui uma população estimada aí de 134 mil hoje, né? Praticamente 100 mil fica na área urbana. Nós temos várias pequenas vilas, né, dentro do município de São Mateus, tá? Pode passar. Aqui um pouco que predomina na população religiosa aqui, a católico, praticamente 60%, um pouco mais, e também quase 40% de evangélicos. E volta um pouquinho, evangélicos e outras denominações, outros segmentos. Pode passar mais adiante? Pode passar, pastor. Isso, aqui para vocês terem uma ideia de São Mateus. Volta um pouquinho. Isso. Aqui nós temos só uma população assim bem afrodescendente, né? Tem mais de 70% são negros, né? Dentro da nossa realidade aqui de São Mateus. Pode passar? Então, aqui para se ter uma ideia, inativos 28%, um pouco mais hoje, ocupados informais 27%, ocupados formais 37% e desocupados 6%. Isso na época do verão, isso aumenta um pouco os informais aqui, né? Por causa do verão. Pode ir passando. Isso, agora vamos para a nossa congregação Sião de São Mateus. Tem 69 membros, total na paróquia de 149. A paróquia é formada com as congregações Sião de São Mateus, congregação
Filadélfia de Pedro Canário, fica a 50 quilômetros de São Mateus, quase já no sul da Bahia, na divisa, e também na praia de Guriri, a 11 quilômetros aqui do centro de São Mateus, né? Centro de São Mateus. Essa é a nossa igreja. Ela, na realidade, só um pouquinho de história aqui, ela não foi feita para ter os cultos embaixo aqui. O primeiro projeto era para fazer as salas de escola bíblica embaixo aqui e depois fazer o salão em cima da igreja. No início, isso não foi para frente e teve um pastor no passado, alguns anos atrás, que acabou não tendo espaço assim para poder realizar um culto, porque fazia um culto num salão com colunas no meio do salão. Então eles tiraram essas colunas e fizeram uma viga em cima de sustentação. E hoje tem então esse salão. Ele é pequeno, mas precisamos o mais breve possível realizar aí, desmanchar isso e fazer um templo, né? É um projeto que nós temos aqui. Aqui, para vocês terem uma ideia, a congregação Sião de São Mateus, ela é muito bem localizada, muito bem. Dentro de São Mateus, ela é muito bem localizada. Quando temos uma visão missionária, qualquer ônibus que você pega em São Mateus ou em Guriri, você automaticamente, assim, você vai passar nas avenidas, tanto na esquerda como na direita da congregação. Então, nesse ponto, ela é muito bem localizada, ela está próxima a várias outras igrejas tradicionais aqui, nós temos a igreja Assembleia de Deus, que é muito forte aqui dentro, a igreja católica, principalmente de linha carismática também, muito, muito forte aqui. Estamos próximos à igreja presbiteriana, adventista, batista, então tudo está nessa região. Então, para a questão de transporte, a igreja, o bairro também é muito bem localizado, muito bem localizado. Então, aqui é o salão da igreja, né? Então, é um salão, não é grande, esse salão, é pequeno, mas é um salão que dá para fazer as programações de culto. Aqui é o grupo de louvor da congregação, né? E nós temos aqui, então, um culto da escola bíblica, né? Um culto da escola bíblica. Então, nós temos programações semanais, com estudos bíblicos e também com instruções e com cultos semanais. Tá? Então, são as programações. Aqui nós temos, dentro da Sião, ainda tem uma salinha para a escola bíblica. E aqui é interessante que também compartilhar isso. Hoje nós temos um projeto, vem isso de outros pastores, nós já temos um projeto para um dia desmanchar. Muito se falou em vender esse local, comprar em outro lugar, mas nós temos um projeto aqui, e estamos dando andamento nesse projeto, que é justamente a construção de banheiros. A igreja não tem acessibilidade, tem dificuldades, banheiros pequenos. Nós estamos construindo banheiros, né, e banheiros grandes, tanto feminino como masculino, para poder ter essa acessibilidade e poder as pessoas, então, usarem de maneira adequada, tanto as pessoas que têm alguma deficiência também. Então, nós já estamos seguindo esse projeto. Nós trabalhamos muito os estudos bíblicos, tanto nas casas de membros, como também na congregação. E aqui, então, são os estudos bíblicos que são feitos nas casas. Esse é um estudo bíblico foi realizado na casa de uma pessoa que não era membro da igreja, né? Então, para vocês terem uma ideia que participam bastante pessoas que não são da igreja nos estudos bíblicos.
As servas têm um departamento já há 3 anos, elas, dentro do departamento de servas, tem o grupo de visitadoras que sai para fazer visitas aqui, as servas ainda, né? São programações especiais das servas, distribuição de lembrancinhas. Aqui, a visita ao lar dos idosos, as servas têm esse projeto, faz as visitas ao lar dos idosos e também as idosas da congregação, tá? As idosas da congregação. Congregação Manancial, de Guriri, né? Esta é uma igrejinha muito bonita. Hoje nós estamos refazendo toda essa calçada que está em volta, aproveitar para falar isso, porque aqui tem todo arenoso o terreno, né? Quebrou, está tá até um perigo isso, quebrou toda a calçada aí com o passar do tempo. Esse terreno aqui de Guriri, nós não podemos fazer muita coisa nele, é um terreno que está com processo, e isso está dando muita dor de cabeça aí, a gente está correndo atrás disso, mas não é fácil. Mas é um terreno que a gente corre o risco até de perder. Pode passar, que é o espaço do templo, né? Isso é uma festa da colheita. Isso é o grupo de canto, né? Estudos bíblicos, estudo bíblico na congregação, dentro da igreja, né? Dentro da igreja. E estudo bíblico também pode passar em Guriri, nas casas de membros. Nós fazemos aqui estudos bíblicos, muitas vezes, pessoas que nos visitam, nos estudos bíblicos, pedem estudos nas casas, né? E nós acabamos fazendo esses estudos nas casas de pessoas que não são membros da igreja. Jovens, boa parte desses jovens já não estão mais aqui, né? Aqui tem isso também, mas são jovens da nossa congregação. Pode passar. Pode continuar. Não, volta um pouquinho. Isso, esse slide, só para vocês terem uma ideia do espaço que nós temos lá em Guriri, né? E depois dos estudos com os jovens, tem um espaço para a gente poder fazer uma brincadeira, uma parte esportiva, né? Congregação de Filadélfia, de Pedro Canário, pode passar. Pedro Canário fica na divisa com a Bahia, né? Fica a 50 quilômetros de São Mateus, tem programação semanal lá, semanal. Então, nós temos membros que praticamente está perto de uma cidade chamada Cristal do Norte. Então, fazemos visitas até o Cristal do Norte. E uma população de 26 mil habitantes, né? Aqui também predomina o catolicismo, tem também as igrejas evangélicas. 74% de negros, né, dentro dessa nossa realidade. Essa é uma igreja feita pelo projeto Neemias. Essa congregação ela é muito acolhedora, é uma congregação assim, muito bacana, um povo muito acolhedor, estudos bíblicos na congregação e também nas casas. Então, pode continuar. Nós temos dentro da nossa... Pode continuar. Em Pedro Canário, o convite é para toda a paróquia, mas em Pedro Canário nós temos 3 encontros de famílias por ano. 3 encontros de famílias por ano. E é feito assim, ó, num sítio, né, com toda a estrutura assim, para crianças, para famílias, com palestras para as famílias e assim por diante. Isso, pode passar. Esse encontro, volta um pouquinho os slides, só para mostrar o pastor, né? Aí, ó. Pastor aqui dando uma palestra. Esse é um encontro
distrital de famílias, distrital não, paroquial de famílias. Então, nós implantamos aqui um encontro paroquial de famílias em novembro. Então, todo novembro nós temos esse encontro. Nos últimos 2 anos não tivemos, por causa da pandemia, mas volta esse ano novamente, e vem um pastor de fora fazer a programação, né, a palestra. Então, isso aqui tem brincadeiras, almoço, brincadeiras depois, né, dessa palestra. Ação social, nós tivemos, assim, a gente tinha muita dificuldade em implantar essa questão da ação social aqui. Com a pandemia, nós fizemos junto com a Grupo Águia Branca, uma parceria para a distribuição de cestas básicas. E hoje nós terminou essa parceria, logo naquele ano 2020, e nós continuamos. Então, nós temos até hoje a distribuição de cestas básicas. Estas cestas, elas vão especialmente para famílias que pagam aluguel, que até recebem ajuda do governo, mas não conseguem vencer o mês, né? 15 dias já não tem mais nada. São famílias que nós já temos contato, famílias que já visitamos e famílias que então recebem essa ajuda. Esse ano, isso continuou depois dessa parceria com o Grupo Águia Branca, a própria paróquia continuou fazendo isso foi um incentivo. E hoje, por exemplo, esse ano nós já distribuímos 10 cestas básicas, né? A paróquia que oferta essas cestas básicas. E junto com as cestas básicas, nós temos também a parceria com a Hora Luterana, né? Que já há mais de 3 anos nós temos essa parceria com a Hora Luterana, recebemos os folhetos, os livretos da Hora Luterana, distribuímos os livretos da Hora Luterana, os membros levam isso para as lojas, distribuem para os conhecidos, a gente distribui isso também aonde nós passamos, onde nós visitamos. E aqui a diretoria da congregação, né, da paróquia, aliás, e pode passar. Então, aqui, nós temos alguns desafios bem interessantes. Por exemplo, vocês viram ali que essa linha aqui da 101, junto com o sul da Bahia, aí pega também o pastor Malco aqui, acho que ele pode falar um pouco disso também, quando ele for falar da missão dele. Acho que ali também tem essa mistura, não conheço bem. Mas pegando aí, talvez, Boa Esperança, Pinheiros, sul da Bahia, nós temos uma característica diferente aqui. Quando nós recebemos membros, por exemplo, de São Gabriel da Palha, Nova Venécia, muitas vezes recebemos membros de Valério, e a nossa realidade aqui é uma realidade muito diferente. E mesmo estando próximo, nós temos uma realidade muito diferente. E é por isso que nós temos aqui, conscientizar os membros da diferença cultural de São Mateus em relação às cidades vizinhas. O trabalho tem que ser diferente. Então, nós precisamos detectar, e o pastor e a liderança precisa entender essa diferença para poder realizar os trabalhos aqui, né? Justamente por uma questão cultural. Nós temos né, então, isso muitas vezes, quando nós recebemos membros, que os membros querem um trabalho muito parecido com o que acontece em Nova Venécia, o São Gabriel, outros lugares próximos daqui que são uma cultura diferente, isso muitas vezes não dá certo. Então, a gente precisa trabalhar com paciência e muitas vezes o resultado não é imediato, então tem que ter um resultado, tem que quebrar um pouquinho dessas tradições, muitas vezes, dos costumes que já temos, e para podermos encaixar um trabalho missionário aqui em São Mateus. Eu coloquei aqui também melhorar o trabalho com as crianças. Nós temos uma dificuldade muito grande, nós fizemos, por exemplo,
Cada pastor tem uma visão diferente, né, do trabalho, outros têm conseguem enxergar melhor, abre um pouco, tem uma visão melhor do trabalho e consegue resultados mais rápidos, né? Principalmente quem temos dons diferentes. Eu, quando eu cheguei aqui, eu vi a necessidade eu vi uma congregação assim que são luteranos, muitos luteranos já, né, de famílias luteranas, nasceram luteranos, mas assim, muito espalhados, eu poderia, até comecei a fazer isso, poderia atirar para todo lado, querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Vi que isso não daria certo. Eu optei por uma missão bem interna, fazer muitas visitas e conversar, né? Montar grupos assim que com mais conhecendo a realidade. Isso até refletiu isso na oferta, nas ofertas, né? Nós crescemos bastante nas ofertas e dali partir para né, outros trabalhos que fossem aparecendo, que as portas fossem se abrindo. Então, foi isso que foi a minha visão na época, né? Eu queria, por exemplo, que os membros, eles tivessem as congregações aqui como a casa deles, que eles não pensassem das congregações de onde eles vieram, mas que sentissem aqui a congregação deles. Então, e para que pudéssemos desenvolver esse trabalho. Então, nós não temos, por exemplo, uma estrutura para crianças na hora do culto. Nós não temos essa realidade. Nós estamos procurando fazer isso, procurando atingir isso, né? E Pedro Canário já começamos a fazer, né? E a realizar esse projeto. Então, de construir uma sala para poder ter a escola bíblica no horário do culto. Capacitar liderança para o trabalho com as crianças, né? Nós precisamos melhorar muito isso aqui também. Construir salas, né? Já falei. Construir um templo em São Mateus. Nós temos aquele espaço, mas se a fiscalização aparecer ali, nós estamos ferrados, né? Como diz o outro. Nós temos que ver isso o quanto antes, como que a gente vai fazer. Resolver definitivamente a situação do terreno em Guriri. Precisamos até para avançar na missão, ter um espaço para isso, uma certeza maior, trabalho missionário. E uma coisa que é um dodói aqui, que vários pastores, eles podem falar, reclamarem disso também, eu também sinto isso muito aqui, a grande rotatividade de membros. Você faz uma profissão de fé hoje, amanhã o membro está lá para Bahia fora, São Paulo, Linhares, Vitória, por causa do trabalho. São Mateus é interessante. São Mateus, ele tem a Marco Polo, do Rio de Janeiro, ela veio aqui para São Mateus. Então, tem a São Mateus, tem a fábrica da Marco Polo aqui, tem a Petrobras, mas aqui, aos arredores aqui, Pinheiros, nós temos a Placas do Brasil, recém-construída, nós temos a Suzano, no sul da Bahia, e nós temos a Alcon também, a fábrica de álcool aqui, que é de Poção da Barra. Eles moram, a maioria dos empregados que vêm de fora, eles moram aqui em São Mateus. Né? Então, isso favorece um pouco São Mateus, Guriri. Me disseram que gira em torno de umas 2.000 pessoas, mais ou menos. Então, isso favorece. Mas nós já vemos que muitos já estão indo para a Poção da Barra, outros para o sul da Bahia e assim por diante. Mas nós temos essas fábricas aqui aos arredores. Pode passar, pastor? Passei, Deus. Isso, a missão interna. Essa missão interna foi justamente o que nós acabamos fazendo, depois de quebrar a cabeça logo no início, né, tentando
tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo, nós achamos conversar, né, com cada família, trabalhar isso. Isso resultou positivamente nas ofertas. Eu cheguei aqui, a congregação tinha dificuldades em ofertar. O pastor Éder está aí, ele pode ver os relatórios, né, do DEM, então melhorou bastante nas ofertas. E isso também com os estudos bíblicos nas igrejas, nas casas, né? Isso também favoreceu. O encontro de famílias, as visitas de ação social e também a questão e a hora luterana. Então, essa é a nossa programação, nós fazemos, é o que nós realizamos aqui. Muito bem, obrigado, pastor Denilson, apresentando, assim, o trabalho da paróquia de São Mateus, no Espírito Santo, e a ideia, né, além de apresentar o trabalho, detectar, né, os pontos fracos que precisam ser trabalhados, né, pastor, liderança, como também os pontos fortes que podem continuar, né, aprimorando esse trabalho e dando força ainda mais naquilo que já vem sendo feito e os resultados também acontecendo. Então, legal, esse terreno, pastor Denilson, acho que era até um projeto também do próprio distrito, né, o Dias Norte. Isso. Então, é um projeto bem antigo, inclusive a ideia era ter recursos, né, da venda do seminário de São Paulo, né, dos apartamentos para investir lá. É todo um processo que tanto a paróquia como o próprio distrito está empenhado, né? Está empenhado porque é um projeto grande, até mesmo no estado do Espírito Santo. Antes de passar para o pastor Rodrigo, o pastor Vanderlei Loma quer fazer uma pergunta. Fique à vontade, Sim. pastor. Quem é o Vanderlei? Bom dia, Bom pastor dia. Vanderlei Lama. Bom dia, pastor Denilson, tudo bem? Tudo bem. Eu percebi que você fez um destaque ali que me chamou a atenção, os 70% de pessoas negras. E eu fiquei curioso, isso tem influenciado positiva ou negativamente no trabalho da congregação aí? Fiquei curioso, pode falar um pouquinho sobre isso? Obrigado. Posso. Na realidade, quando nós olhamos assim, as pessoas, aparentemente, eles recebem bem, mas, assim, muitas vezes, o trabalho, alguns costumes, que a maioria das pessoas que vêm para cá, que são negros, vieram de uma cultura religiosa totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Então, você tem que ter o cuidado, a paciência de lidar com tudo isso, né? De lidar com tudo isso. Eu fui pastor uma vez eu fui pastor muitos anos no norte, lá em Roraima. E quando eu cheguei lá, eu fiquei assustado com a cultura, né? Tinha os gaúchos, mas tinha outras pessoas de outros lugares também, né? Do Nordeste, negros e assim por diante. E eu lembro que eu liguei para o pastor, era na área de missão, e ele disse para mim assim: pastor Denilson, não crie dor de cabeça, trabalhe, faça a sua missão. Ou seja, nós precisamos ter. Muitas vezes é a nossa missão, em primeiro lugar, pastor Vanderlei, tem que começar dentro da nossa igreja, dentro de algumas pessoas dentro da igreja, para podermos passar essa missão para fora, entendeu? Então, esse é o caminho que, na minha ótica, né, na minha percepção, eu logo assim, percebi isso e também estou fazendo dessa maneira, né? Estou fazendo dessa maneira. Muito bem, acho que é a última pergunta aqui para o pastor Denilson, a gente passar para o próximo a apresentar, o Emerson Stefani. Emerson. Bom dia, pastor Denilson, bom dia a todos. Bom dia. Pastor, você comentou sobre projeto social ali no terreno, né? Talvez com risco de perder e tudo. Bom, eu sou diácono aqui de Macaé, na missão de Macaé, né? Sim. E a gente começou a desenvolver um trabalho com tampinhas de garrafa PET. Né? E isso não demanda muito custo inicial, né?
não sei, só ideia, né? Uhum. Nós vamos em empresas, né? Aqui tem muita empresa de offshore, e eles recolhem para nós as tampinhas, nos doam as tampinhas, né? E a gente separa as tampinhas por cor, que cada cor tem um valor, tá? E esse dinheiro arrecadado a gente tem usado, né? A intenção usando para ação social. E não demanda muito custo inicial, né? Seria separar as tampinhas, que geralmente o pessoal da comunidade se junta um dia, toma um chimarrão, um café e faz a separação, né? Uhum. E se não tiver um lugar coberto ali, uma meia águazinha, né? Só para não ficar enchendo as tampas de água, né? Questão de proliferação de mosquitos e tal. E não sei, tá? Talvez fosse uma ideia aí, só para, de repente, ajudar. Mas a ideia é boa. Nós temos, assim, as ideias nós temos aqui, nós temos que ver está na mão da juíza, né? Então, nós estamos tentando ver como é que vai ficar isso para a gente poder colocar algumas ideias em práticas aqui, né? Mas são ideias que a gente tem. Se a gente tivesse esse terreno de volta, a gente tem que fazer algo na ação social, nessa área. Não tem como, né? Então, é a única maneira que nós temos de ter esse terreno e de trabalhar ali por, né, não sei quanto tempo. Mas nós temos que fazer isso. Essa é a direção, né? E quanto mais ideias tivermos, melhor. E principalmente, assim, ideias onde, quando se trabalha com poucas pessoas, podermos desenvolver, né? E realizar e seguir em frente. Mas vocês estão em posse do terreno ainda, né? Sim. Uhum. Pois é, eu comentei a ideia justamente que, de repente, se começarem a fazer algo agora, de repente a justiça dá uma amolecida, né? Uhum. Mas só uma ideia, tá? Sim. Obrigado. Aí, né? Obrigado pelas colocações, né, senhor Wellington. Já ali no chat, né, dá uma olhada ali nas mensagens, quem puder, o Wellington também, tem algumas mensagens para ti ali, né? Alguns pastores, né, pedindo para entrar em contato e saber mais do projeto. Bem legal. Pastor Denilson, muito obrigado, né, de coração, né, bela apresentação aí, um diagnóstico, né, do teu trabalho e os desafios, né, que são grandes. Deus continue te abençoando ricamente essa nobre missão, tá? Obrigado, pastor. Obrigado a todos. Muito bem, passo em seguida para o pastor Rodrigo Erceling, de Alegrete, Rio Grande do Sul. Tudo bem, pastor Éder, consegue dar um retorno em relação ao som, se está bom? Está ótimo. Perfeito. Eu vou fazer a projeção em tela cheia, então provavelmente vocês não vão, quer dizer, eu não vou ver vocês, mas eu vou ouvir. Então, deixa eu colocar aqui. Muito bem, então, meus cumprimentos a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Agradeço também pelo espaço de poder trazer a vocês um pouquinho do nosso trabalho desenvolvido aqui na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Acredito que muitos de vocês conheçam o canto alegretense, né? Nem todos conheçam a cidade. Mas, então, de início eu trago aqui uma imagem para vocês do nosso logo que nós criamos, né, para trazer uma identidade visual para a nossa igreja também. Vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou natural lá da cidade de Ubiretama, pertinho de Santa Rosa. Então, logo depois de terminar meu ensino médio, eu ingressei no seminário, fazendo todo o período de formação, tanto no seminário como na UBRA. Realizei o meu estágio na cidade de Cascavel, junto ao pastor Jair Craque. Aí, no ano de 2019, eu realizei um intercâmbio no seminário da Alemanha. E no ano de 2020, então, após terminar a formação, a pós-graduação, a especialização no Ministério Pastoral, recebi o chamado para a congregação de Alegrete, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui nas fotos vocês podem ver, né, o momento da minha instalação, em que o pastor conselheiro do Distrito Pioneiro, pastor Igor Schreiber, juntamente com o pastor conselheiro do Gaúcho Central, o pastor Guido Forpa, que também é meu sogro, então fizeram a minha instalação aqui na congregação.
outra foto, então, dos meus pais, e também junto com a minha noiva e a família dela, com a qual, então, estarei me casando agora, dia 23 de abril. Bom, eu recebi, então, o chamado para a congregação de Alegrete. E agora? Eu confesso que, quando eu recebi o chamado, até compartilhando um pouquinho com vocês, eu fiquei, de certa maneira, bem perdido, assim, né? Porque é uma fase onde a gente tem muitas dúvidas, muitas incertezas, né? Poxa, Alegrete, e agora? Ah, será que era isso que eu estava esperando, né? Porque até esses dias eu comentei com o pastor Éder, né? A gente, quando se forma, né, a gente cria muitas expectativas, muitas vezes, em relação ao chamado, né? Então, em toda a minha caminhada acadêmica, eu sempre procurei ser, assim, um aluno que tirava boas notas, ter um bom, vamos dizer assim, desenvolvimento acadêmico, fiz intercâmbio e tudo mais, e aí quando a gente chega no final, a gente espera, assim, cria algumas expectativas em relação ao chamado, né? E aí quando a gente se depara com um chamado para uma congregação subsidiada, a gente fica meio perdido, até porque não são todos, ou mesmo a gente tem uma certa falta de conhecimento em relação ao que é uma congregação subsidiada, né? Então, a primeira coisa, às vezes, vem, vou passar fome, né? Vou passar dificuldades, não vou ter condições de me manter, ou alguma coisa nesse sentido. São coisas que, eu diria assim, bem de pensamento de Fuchs, né? De quem não tem muito conhecimento da prática do que é uma congregação subsidiada. Então, no começo, fiquei com muitas dúvidas, e, inclusive, se eu ia aceitar ou não ia aceitar o chamado. E aí, algumas pessoas muito importantes, né, contribuíram para que eu aceitasse. Uma delas foi a minha noiva, né, que disse assim, cara, deixa de ser Fuchs, velho. É só porque tá mexendo no teu ego aí, agora tu tá tendo um monte de dúvida, né? Então, olha só, uma congregação que se preparou para te receber, né, construiu uma casa, fez um projeto, né? A igreja tá investindo em ti para esse projeto, e agora tu vai ficar aí, né? Então, ela, vamos dizer assim, me deu aquele tapa de luva, né, para que eu percebesse, olha só, que bacana, né? Perceber esse investimento que a igreja estava fazendo e está fazendo em enviar um pastor aí para a congregação São João de Alegrete. Então, eu percebi que a minha maior dificuldade foi exatamente nesse começo, em aceitar, né? Então, é todo aquele aspecto da tentação que a gente tem, muitas vezes, vamos dizer assim, em duvidar, né, da providência de Deus na nossa vida. Então, foram pessoas muito importantes aí que me auxiliaram, e hoje eu reconheço quão bom está sendo esse período que eu estou passando aqui na cidade de Alegrete, a experiência que eu estou tendo e todo esse investimento que a igreja, né, não só a IELB, mas a igreja, no sentido de todas as pessoas, estão fazendo também nesse trabalho. Falar então um pouquinho sobre Alegrete, sobre Manoel Viana, que são as cidades onde nós temos o nosso trabalho. Alegrete, ela é uma das cidades mais antigas do Rio Grande do Sul, tanto que ela foi a terceira capital da República Rio-Grandense no período da Revolução Farroupilha, lá nos anos de 1835 a 1845. E atualmente ele é um município com maior extensão territorial da região sul do Brasil. A população aqui de Alegrete são mais ou menos 74 mil habitantes. Então, levando em consideração toda essa sua dimensão territorial, o que predomina aqui na economia é a agropecuária. Então, nós temos aqui o maior rebanho bovino do Rio Grande do Sul, o segundo maior ovino, e além de toda a dimensão de produção de arroz e de soja, que está vindo muito forte também para essa região. Por ter sido o palco de revoluções, Alegrete também tem um contingente muito grande de militares, né? Nós temos 5 quartéis, mais o hospital militar, e além disso, nós também temos a presença de muitos polos de universidades, e também a presença da Universidade Federal do Pampa, que veio aqui para a região de Alegrete, Uruguaiana, São Borja e outras regiões do Pampa, exatamente para trazer um desenvolvimento para esta região. Então, assim como o Exército, a universidade ela também promove uma grande rotatividade de pessoas na cidade. Mas algo que eu percebo, né, apesar de estar pouco tempo aqui ainda, é que o número de jovens que sai da nossa região é ainda maior do que o número de jovens que vêm para cá. Em tempos normais, a cidade de Alegrete, ela se torna, por exemplo, o cenário de um dos maiores desfiles de cavalarianos do mundo, né? É um evento que acontece desde 1956.
Também, algo que se destaca aqui na cidade, que movimenta bastante, é o Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano. Tá? Encontro internacional, que vem, então, jovens que jogam futebol de toda a região sul do Brasil, inclusive do Brasil todo e até mesmo da América Latina. Então, é um evento que acontece aqui desde 1980. Além disso, no mês de setembro, né, por ser uma das cidades mais tradicionalistas do Rio Grande do Sul, nós temos grandes festividades nos parques, nos CTGs e piquetes aqui da cidade. E, em tempos normais também, como foi este ano, nós tivemos a Camperiada Internacional de Alegrete, que é um rodeio típico que acontece desde 1979 aqui na cidade. Quanto ao aspecto religioso, grande parte da população ela é adepta ao catolicismo, tá? Mas eu vejo que existem outras denominações de cunho pentecostal, neopentecostal, que acredito que hoje tem um número de membros aproximado com o número de membros da Igreja Católica. São essas a Assembleia de Deus e a Igreja Quadrangular, que juntas contabilizam aqui na cidade, também junto ao interior, mais de 50 igrejas e mais de 200 pastores. Né? Então, vamos dizer assim, é um número muito grande de igrejas que a gente tem aqui, o número de pastores e o número de pessoas que são adeptas a essas religiões. Mas também, algo que eu percebo, que existe um grande número de pessoas que está indo para a linha do espiritismo, da Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Saravá, entre outras religiões. Né? E, claro, é grande o número também de pessoas que não são adeptas a nenhuma religião. E muitas delas são pessoas que passaram por igrejas, né, neopentecostais, que se decepcionaram e hoje não querem mais saber de igreja, de religião, de fé, enfim. E apesar de nós não estarmos localizados no centro da cidade, atualmente a igreja ela está de frente para uma das principais avenidas que leva ao centro da cidade. Então, além do grande número de pessoas que passam à frente, essa é uma região que está crescendo cada vez mais. Então, como para os outros lados da cidade, a cidade não se expande por conta dos campos dos exércitos, né? Então a cidade está vindo cada vez mais para o lado da igreja. Isso faz com que ela tenha uma maior visibilidade também dentro do cenário urbano aqui em Alegrete. Um pouquinho de Manoel Viana, então. Manoel Viana é a cidade mais próxima de Alegrete, fica aproximadamente 50 quilômetros de distância, e o local onde nós temos o nosso ponto de pregação fica a mais 30 quilômetros de estrada de chão em direção ao assentamento Santa Maria do Ibiqui. Então é um bom trajeto até lá, são 50 de asfalto mais 30 de estrada de chão. E Manoel Viana ela se destaca, ela é conhecida pela praia Rainha do Sol, né? Praia de água doce, que nós temos no rio Ibiqui, e que faz com que muitas pessoas, principalmente da região noroeste, venham para cá no período do verão, então, para curtir essa praia de água doce. Bom, recebi então um chamado para Alegrete, para essa realidade aí que eu estou compartilhando com vocês, e qual estratégia, então, adotar, né? Qual estratégia missionária? E a primeira estratégia foi remangar as mangas e trabalhar, né? Então, quando eu cheguei, assim, algumas coisas precisavam ser feitas, principalmente no aspecto estético do templo, né? Então, a gente procurou fazer algumas melhorias no espaço, no ambiente interno, porque eu vejo que é muito importante a gente chegar também na igreja e se sentir confortável, né? Então, também trazer esse aspecto estético é muito importante, né? Então, a gente procurou limpar, organizar, fazer as pinturas, né? Que estavam alguns locais, assim, descascando também. E aí a gente conseguiu fazer um ambiente mais agradável também para a gente fazer os nossos momentos de culto. Não somente a melhoria interna, né, mas a gente também procurou fazer algumas melhorias externas, né, conservando o patrimônio também, então pinturas nas grades, na igreja, né, no pátio, organização, limpeza, a parte externa também, recentemente, então, nós vamos ter uma rua asfaltada na lateral da igreja, que também vai contribuir muito para o aspecto visual, né? Então a gente procurou fazer algumas melhorias, trazer uma melhor identidade, né? Então nós temos uma artista na nossa congregação, inclusive ela fez um mosaico, né? Onde então nós temos assim a identificação da nossa igreja,
Também procuramos melhorar a iluminação, a fim de que as pessoas que passam à frente da igreja, principalmente à noite, possam perceber que aqui tem uma igreja, né? Então, melhorias na parte do muro externo também, né? Já que a gente vai receber o asfalto, recebemos a calçada, então a gente também está fazendo essas melhorias. E aí a gente conseguiu organizar a igreja assim, tanto que as pessoas hoje, quando passam pela frente, dizem, poxa, mas que igreja bonita, né? Então, isso também é muito importante. E também a gente não pode deixar de lado a casa pastoral. Então, quando eu cheguei, eu até comentei com os membros, poxa, fazer um projeto de casa e não ter calçada, né? Meio estranho, né? Então não tinha calçada, ainda faltava pintura. No começo não tinha luz também, então demorou um tempo até a RGE vir para colocar a luz. Então hoje, como vocês estão percebendo, temos luz, temos a calçada, pintamos a casa, organizamos, né? Até para melhorar um pouquinho o aspecto visual da casa também. Falando um pouquinho também do ponto de pregação em Manuel Viana, tá? Inicialmente a gente trabalhava e fazia os cultos na casa dos membros, né? Geralmente na cozinha, então a gente organizava, e posteriormente, então, nós passamos a fazer novamente os cultos em uma casinha, que fica ao fundo da casa de um dos membros, né? Que ele cedeu, então, para a gente fazer os cultos, uma casa bem simples. Até o grupo ali é um grupo mais familiar, né? Então, não é um grupo tão grande, mas é uma região muito bacana, assim, também, um pessoal simples, humilde, e um local muito legal também da gente fazer esse trabalho aí de atendimento, apesar das distâncias, mas a congregação, assim, ela se empenha para que a gente continue fazendo esse atendimento, né, para que a gente continue fazendo esse trabalho junto aos membros ali no assentamento, e também a gente trabalha nesse aspecto de procurar também trazer um atendimento para a cidade de Manuel Viana, a fim de trazer uma maior visibilidade, né, e da presença também da nossa congregação na cidade de Manuel Viana. Eu brinco, entre vivos, perdidos, sumidos e ativos, a nossa paróquia, então, tem hoje, atualmente, mais ou menos 70 membros, né? Então, um grupinho bom aí de trabalhar. Compartilhar com vocês alguns projetos que nós desenvolvemos durante esse 1 ano e 2 meses de trabalho e atuação aqui em Alegrete, Manuel Viana. Inicialmente, nós procuramos, então, trazer algumas melhorias na visibilidade da congregação diante da cidade, então, melhorias estéticas, mas também trazer, vamos dizer assim, uma melhoria na visão digital da congregação que nós não tínhamos, né? Então, a gente criou uma página da congregação, criamos, então, um slogan também, criamos, vamos dizer assim, um mecanismo de compartilhar mensagens e estudos, devoções, atividades da congregação. Então, a gente tem a página no Facebook, inclusive convido aqueles pastores que quiserem acompanhar também o nosso trabalho, que curtam a nossa página. E ali, então, onde nós temos vamos dizer, esse meio através do qual a gente pode alcançar mais pessoas aqui na cidade, a fim de que algumas pessoas, quando querem pesquisar sobre a presença da Igreja Luterana em Alegrete, então elas podem entrar no Facebook, e ali, então, nós temos bastante material também que divulgamos diariamente. Também, então, procuramos trazer uma visibilidade da congregação no Google Maps, né? Antes nós não tínhamos, então hoje a gente tem vamos dizer assim, a gente tem a localização da igreja, tanto que vocês vão ver, por exemplo, ali nas informações, este mês nós tivemos 1.326 visualizações, né? Vamos dizer assim, da igreja, da localização da igreja. Se é, de fato, não sei. Mas, então, assim, é mais fácil de localizar a igreja. Eu acho que é importante a gente utilizar esses meios de comunicação, a fim de que as pessoas, vamos dizer assim, encontrem mais facilmente a igreja. Apesar de que aqui nós temos 3 igrejas luteranas. Nós temos a nossa, a IELB, temos a presença também da IECLB, que é atendida pela paróquia de Rosário, mas que atualmente há mais de 3 anos ela não está tendo atendimento efetivo, e temos uma outra Igreja Luterana Renovada, que é um pastor da Igreja Quadrangular, que saiu, né? Parece que ocorreu uma ruptura e gostou do nome luterana e colocou, então, a Igreja Luterana. Então, nós temos a presença de 3 igrejas com a identidade luterana aqui. Semanalmente, nós temos estudo bíblico online, que eu faço junto com o colega pastor Roger Nuremberg, de Sapiranga, e que tem, assim, que trouxe boas repercussões também, tanto a nível local, como também a nível distrital. Então, nós temos um bom grupo de pessoas que acompanham os nossos estudos, né, e que têm participado semanalmente desses estudos. Nós, por meio de uma parceria que organizamos junto com algumas empresas, conseguimos colocar
o programa diário 5 Minutos com Jesus, que todos os dias passa pela Rádio Sentinela, que é a rádio comunitária aqui da cidade, e que também tem trazido uma abrangência muito legal aqui junto à cidade e feito com que a nossa igreja e também a palavra de Deus alcançasse mais pessoas. Uma coisa muito importante que nós procuramos estabelecer foi uma agenda com cultos e atividades regulares. Por quê? É muito ruim quando a gente não consegue ter uma agenda fixa, com atividades, porque muitas vezes as pessoas vão querer participar de um culto, tá, mas e aí, quando tem culto? Então, todo final de semana a gente tem culto, a gente tem alguma atividade aqui na congregação. Então, isso também ajuda nesse aspecto de alcançar mais as pessoas. Bom, outra coisa que a gente procura desenvolver aqui na congregação é a atividade com as crianças, que eu vejo sempre de modo muito positivo trabalhar com as crianças, até porque é um meio muito bacana de trazer, inclusive, os pais para a igreja, no sentido de fazer com que a gente leve a palavra às crianças, mas que as crianças também compartilhem isso com seus pais e que os pais também, em decorrência disso, também tenham interesse em conhecer mais sobre a igreja, mesmo sobre a palavra de Deus, que é anunciada através da nossa congregação. Então, aqui nós temos algumas fotos das atividades que nós fazemos com elas, A gente geralmente tem a contação de história, algumas dinâmicas, brincadeiras, lanche, enfim. Então, é sempre muito, muito bacana, assim, esse trabalho que a gente procura fazer com as crianças. E também com os confirmandos, Os futuros jovens da nossa congregação. Eu vejo que é muito importante a gente procurar ter essa continuidade no trabalho das gerações, A gente não pode deixar que, vamos dizer assim, uma geração fique desatendida, Então, a gente tem que trabalhar com as crianças, com os jovens, com os adultos, com os idosos, com todos eles, para que a gente não perca nenhum deles. Então, a gente procura fazer algumas atividades aí com os confirmandos, convida alguns amigos, o pessoal aí da região, e a gente faz aí umas brincadeiras, às vezes, uns encontros, mini retiros, Então, é muito bacana também. Bom, entrega de material evangelístico é outra coisa que a gente tem feito aqui e também nós temos que agradecer muito a parceria da Hora Luterana, da editora Concórdia, também da IELB, que fornecem muito material para a gente. O ano passado, para esse ano, então, nós recebemos 150 devocionários, 5 Minutos com Jesus, então foram distribuídos no presídio municipal aqui da cidade, no lar do idoso, no hospital, para pessoas, vamos dizer, na praça pública também. Teve um dia alguns dias que, na verdade, criei uma plaquinha ali, posso te dar um presente, e aí eu fui lá no centro da praça, me sentei ali um livro ali a todas as pessoas que passavam e então demonstravam interesse sobre esse presente, então dava o devocionário a elas, falava, explicava como que funciona, falava um pouquinho também da nossa igreja, e junto ao devocionário, então, a gente colocava uma pequena mensagem também com o endereço da nossa igreja, horas de cultos e também a página da nossa congregação no Facebook. Então, é muito bacana também esse material evangelístico que a gente tem à disposição para desenvolver o nosso trabalho missionário. Uma coisa muito legal que a gente faz aqui na congregação é o almoço, mesmo janta de confraternização, que tem o viés, então, da gente... Às vezes a gente faz depois de um culto, às vezes a gente faz depois de um estudo, que uma outra estratégia missionária, eu acredito, que é conquistar as pessoas pela barriga também, E não querendo me gavar, mas olha, o churrasco de Alegrete não tem igual, hein? Então, a gente faz aí os nossos momentos de confraternização, cada um traz alguma coisa, e a gente faz, então, um momento aí de estudo, de reflexão, e após, então, a gente tem um momento de confraternização também, em que, com isso, nós temos alcançado as pessoas fora da igreja também, que gostam muito desse momento de estar junto, de bater um papo, de comer um churrasco bem preparado aí pelos alegretenses, que é muito bom. Um outro projeto que a gente conseguiu, e até, assim, eu estava muito receoso, será que a gente vai conseguir, que foi a aquisição de um carro próprio da congregação. Durante o período que eu estive aqui, no primeiro ano, eu estava utilizando, então, um carro que foi emprestado pelos meus pais, durante esse período que estaria, vamos dizer, sem carro. E aí, também este carro, que era dos meus pais, a gente utilizou para o atendimento das atividades da congregação. E aí, então, no ano passado, a gente fez um projeto, encaminhou junto ao distrito. O distrito aqui, o Distrito Pioneiro,
é muito parceiro também ao trabalho missionário aqui em Alegrete, então a gente conseguiu, com ajuda do distrito, ofertas especiais e também com recursos próprios da congregação, nós comprarmos um carro próprio, né? Um Celta 2014, único dono, com 15 mil quilômetros, né? Era de um aposentado, e por questões de não poder mais dirigir, ele estava vendendo, e a gente então conseguiu comprá-lo e está em perfeitas condições aí para o nosso trabalho e atendimento das necessidades da congregação. Culto de Natal foi muito legal também, a gente realizou um culto onde tivemos a presença de muitas pessoas da congregação e visitantes, né? E foi um momento muito legal, porque após o culto a gente também fez um momento de confraternização, então são coisas assim que tem dado certo, né? São momentos especiais que a gente tem conseguido unir também mais a congregação. Então, culto de Natal e também o culto na linguagem gauchesca. Talvez alguns pastores até vão criticar, né, a fazer um culto gauchesco, mas não teria como, né, não fazer em uma cidade que é tão tradicional como a cidade de Alegrete. Então, a gente fez um culto gauchesco que teve também a presença de muitas pessoas, que foi muito bacana a realização deste culto. Algumas oportunidades que surgiram nesse período de atuação. Inicialmente, logo que eu cheguei em Alegrete, procurei estabelecer um diálogo com o setor público, né? Então, visitei o prefeito, visitei alguns vereadores, né? Tive também o privilégio de conversar com o deputado federal Afonso Mota. Então, esse diálogo com o setor público, ele proporcionou que muitas portas também fossem abertas, né? Então, um momento ímpar que nós tivemos ali, aqui na congregação no ano passado, foi o espaço que me foi concedido para fazer um momento de mensagem e de bênção na reinauguração do Aeroporto Regional de Alegrete, onde nós tivemos a presença de muitas autoridades regionais, inclusive do Estado, a presença também do vice-governador, e aí foi o momento, então, que eu pude aí ter um espaço de fala, né, assim, né, a fim de que também as pessoas pudessem conhecer um pouquinho mais. Olha, temos a presença, então, de um pastor luterano na cidade. Além disso, também procurei estabelecer o diálogo com alguns gestores da Santa Casa de Alegrete, então visando uma futura capelania hospitalar. A Santa Casa aqui de Alegrete, ela tem a gestão de uma irmandade, que são voluntários que trabalham, então, em toda essa parte administrativa. São pessoas muito, muito cristãs, né? Seu Segabinazzi, seu Melo, então são pessoas católicas, né? Então, mas que elas, assim, abriram espaço, deixaram a disponibilidade, assim, da gente também desenvolver o trabalho de capelania no hospital. Infelizmente, a pandemia prejudicou um pouquinho, né? Mas é uma coisa que aí a gente tem como projeto no decorrer deste ano também. O aniversário de 190 anos de emancipação administrativa e política do município de Alegrete foi um espaço bacana aí que também eu tive abertura por parte do prefeito, e foi muito interessante porque não somente eu fui convidado, mas outros pastores e os padres da cidade, só que somente eu que consegui participar, né? E se eu não tivesse participado desse momento, a única pessoa que teria dado a mensagem seria uma mãe de santo, né? Então, imagina só, uma cidade que é essencialmente cristã, né? Ter somente a mensagem de uma mãe de santo seria muito, muito ruim, né? Então, a minha participação ali foi muito importante também para trazer uma mensagem, um momento de palavra de alguém que traz uma mensagem cristã, né? Então, isso foi muito legal também. Participação em eventos do CTG Farroupilha, o maior CTG aqui na cidade, né? A Alegrete tem mais de 20 CTGs, inúmeros piquetes, enfim. Então, na semana Farroupilha, assim, a cidade é muito movimentada pelas atividades dos CTGs. Então, foi uma abertura muito legal que eu tive junto ao CTG, onde eu tive o espaço de fazer algumas mensagens. Hoje sou convidado constantemente também para fazer estudos, mensagens, reflexões, oração, ou mesmo participar de alguns momentos da patronagem, como almoço, janta. Então, eu criei uma amizade muito legal com o pessoal aí da diretoria, a patronagem do CTG, que hoje, então, tem um espaço muito legal também de atuação, de levar a palavra de Deus, e também levar a identidade luterana, né, junto com essas pessoas que participam do CTG. Só que não é somente a participação em momentos bons também, a gente participa de alguns momentos difíceis, como
carregar um caminhão de lenha, né, para fazer o costelão, e aí a gente atolou o caminhão, ficamos uma tarde inteira empenhados ali, né? Então eu também participo ali na parte de organização, sempre que me convidam, então eu tenho um envolvimento bacana ali no CTG também. Esse ano eu também fui convidado, então, para fazer um momento de bênção na abertura da Camperiada Internacional de Alegrete. Então, eu me desafiei também a escrever uma poesia em forma de bênção, que foi muito bem vista também pelo pessoal. E aí, tirei uma foto junto ao prefeito e também junto ao coordenador da 4ª região tradicionalista aqui da região do Alegrete. E todas essas portas, elas foram se abrindo principalmente pelas amizades que foram sendo criadas, né? Então, eu vejo que um dos principais objetivos que a gente tem que ter como pastor é alcançar as pessoas, né? Levar a elas a palavra de Deus, né? E nisso, então, a gente vai tendo encontros, a gente vai criando amizades, e por meio dessas amizades, muitas portas vão se abrindo, né? E eu destaco um grande amigo que eu tenho aqui em Alegrete, que é o pároco da Igreja Matriz, o padre Pedro Quinteiro Navarro, que, assim, tem sido um cara que abriu muitas portas, né, para que eu pudesse, assim, então, também trazer essas mensagens junto ao município, junto a atividades aí da cidade. Então, as amizades são muito importantes e têm contribuído muito também para o nosso trabalho. Por fim, ainda eu quero trazer alguns pontos negativos ou positivos na missão, alguns pontos fracos, alguns pontos fortes na missão. Eu vejo que, né, trazendo talvez um ponto negativo na missão, que eu percebo durante esse tempo, né, 1 ano e 2 meses de atuação, é que muitas vezes a gente tem os recursos limitados, né? E não é somente uma congregação subsidiada, eu acho que muitas congregações também têm esse aspecto, né? Geralmente a gente tem muitas ideias, tem projetos, a gente quer fazer, mas muitas vezes a gente não tem recurso para isso, né? Então, a gente tem uma parceria muito legal com a IELB, inclusive quando a gente necessitou, né, de uma sonorização do templo, então a IELB também nos forneceu recursos financeiros para que a gente pudesse colocar caixas de som na igreja. Então a gente sempre tem aqueles que são apoiadores dos nossos projetos, e isso tem contribuído também, mas essa falta de recursos financeiros às vezes prejudica, né? Mas graças a Deus que Deus coloca pessoas na nossa vida que nos ajudam. Recursos humanos muitas vezes também são limitados, né? Então isso acaba sobrecarregando muitas vezes o próprio pastor ou mesmo alguns membros da congregação. E eu percebo assim que durante essa experiência que eu estou tendo em congregação subsidiada, existe de certa maneira uma tensão, né, sobre nós. Poxa, será que ano que vem a gente vai continuar tendo subsídio? Né? E, claro, a gente compreende, né, que o orçamento do DEM é um orçamento limitado, né? Então, não tem como atender todos os projetos, por isso se trabalha, né? Mas, graças ao bondoso Deus, a gente tem um projeto que foi aprovado pela IELB e a gente está conseguindo dar continuidade a esse projeto, né? Então, de uma redução de 1/10 a cada ano, né, do subsídio. Então, é esse projeto que a gente tem e a gente está conseguindo desenvolver esse trabalho bem. E eu vejo como um outro ponto negativo também o aspecto da falta de experiência na missão, né? Eu senti isso no começo, porque geralmente a gente é formado no seminário, né, exatamente com o princípio de um atendimento a uma congregação estruturada, estabelecida, né? O próprio estágio, dificilmente um estagiário vai para uma congregação que é uma frente de missão, né? Então, eu vejo que na nossa formação a gente tem pouca experiência no que diz respeito a frentes missionárias, né? Então, isso foi um ponto negativo no começo. Mas, por outro lado, os pontos positivos é que a gente tem, dentro de uma congregação assim que tem como viés a missão, né, uma frente missionária, muita liberdade de atuação, de trabalho, né, de ser criativo para ver aquilo que vai dar certo ou aquilo que não vai dar certo, né? Eu vejo com muitos bons olhos também essa confiança, né, que a IELB tem sobre todos nós pastores que estamos em frente missionárias, de investir nesse trabalho, né, todo esse apoio que a gente tem, tanto do distrito como da igreja a nível nacional, que é assim algo que nos incentiva muito, né, nesse trabalho, que nos dá gás para a gente desenvolver. Também eu vejo como um ponto positivo, né, essa inculturação que a gente tem, né? Então,
Eu cheguei aqui em Alegrete, bom, primeira coisa que eu fiz também foi comprar bota, bombacha, lenço, né? Exatamente para, então, eu me tornar mais próximo das pessoas daqui, me tornar mais próximo da cultura do povo alegretense. E algo muito positivo também é poder ver alguns resultados depois de muito trabalho, depois de muita oração, de muito choro, muitas vezes também. E também ver esse crescimento, tanto pessoal, como esse aperfeiçoamento vocacional também do ministério pastoral. Algumas palavras finais, então. Eu vejo que um dos grandes receios que muitas vezes nós temos na missão é a questão de números. Tá? Eu também, no começo, me culpava muito, ou me cobrava muito em questão de querer ver números, né? Mas não é muitas vezes assim que acontece, né? Geralmente a gente quer resultados imediatos, mas às vezes leva um bom tempo até que os resultados venham. Tá? Então, eu vejo que na missão a gente precisa trabalhar muito a paciência e a confiança na ação de Deus. A gente precisa fazer o nosso trabalho, o trabalho de lançar a semente, mas a gente precisa essencialmente também confiar na ação de Deus, né? Deixar que o Espírito Santo também faça a sua parte. Então, eu vejo que o nosso trabalho muitas vezes é lançar a semente. Os frutos, talvez a gente vá colher mais para frente, ou nem sejamos nós que iremos colher, né? Talvez seja algum outro pastor que virá. Mas é por isso que eu lembro também sempre as palavras de Isaías, capítulo 55, versículo 11, né? Que a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, vamos lançar a semente e deixar que também Deus, Espírito Santo, ele faça a sua parte. E aí eu tenho como lema, não somente no trabalho pastoral, mas também para a minha vida, o Salmo de número 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, é isso que a gente tem feito, confiado na ação de Deus nesse trabalho, nesse período que a gente está atuando. Graças ao bondoso Deus, nós estamos já percebendo os resultados, né, da presença de um pastor aqui na cidade. E assim, então, a gente tem tido muitas bênçãos durante esse pouco tempo que eu estou aqui, né, e assim eu quero deixar de todo o coração meu agradecimento a toda a IELB, também por confiar esse trabalho, né, por investir nesse trabalho, e também, assim, deixar o meu muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco da nossa atuação, né, da nossa congregação, e assim também incentivar para que todos, assim, orem também por Alegrete, orem por esse trabalho, por essa frente missionária que a gente tem aqui nessa cidade, que não é fácil, mas que tem sido muito gratificante, e a gente tem visto como Deus tem nos abençoado aqui. Muito obrigado, Deus abençoe. Legal, pastor Rodrigo. Muito obrigado pela apresentação, pela leitura também, né, de todo esse desafio, assim como o pastor Denilson ressaltou antes, também ressaltaste muito bem, e obrigado mesmo. Há uns 15 dias atrás, eu tive o privilégio de visitar e conhecer essa missão, né, visitar o pastor Rodrigo, passei também visitando o pastor Igor, em Uruguaiana, e ali, então, a gente teve o privilégio de ir na Assembleia Geral da Argentina e depois um fórum de missão no Uruguai, né, onde que a igreja está se expandindo, né, colocando pastores brasileiros na Argentina, que faltam muitos pastores, como também é no próprio Uruguai. E a gente pôde conhecer esse trabalho bem de perto, os desafios que o pastor Rodrigo tem pela frente, desafios fantásticos, né, e o belo trabalho que ele está realizando nesta cidade. Muito obrigado mesmo. Tem muitas mensagens ali, pastor Rodrigo, no chat, você pode acompanhar, né? Você pode ler ali, e mensagens aí para você. E outras colocações, né, podem fazer ali no chat também, como você também pode ir respondendo ali, se alguém quiser entrar em contato no particular, podem ficar bem à vontade, porque o pastor Rodrigo aí é bem aberto ao diálogo, né? Ao diálogo. Obrigado mesmo. Muito bem, dentro do nosso tempo, né, vamos dar continuidade, conforme combinado com o senhor Flávio, né, Knop, da Hora Luterana, que falará para nós do projeto Vivenciar.net. Então, nós combinamos aí 15 minutos e depois, né, 10 a 15 minutos de perguntas, né, diálogo, também sobre o projeto Vivenciar.
Então, eu logo em seguida já passo a palavra ao senhor Flávio, que fará a exposição. Olá, pastor Éder, olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo bem aí? Imagino que sim. Sim, muito bem, ótimo. Que ótimo, bom dia a todos, que bom ver essas exposições dos dois pastores que falaram antes aqui. Antes de começar, eu tenho que comentar rapidamente, eu trabalho na Hora Luterana desde 2002, eu estou fazendo 20 anos de Hora Luterana agora esse ano, e na minha tela aqui do meu Google, aparece constantemente fixo aqui na minha tela o pastor Vanderlei Lohmann. O pastor Vanderlei Lohmann é o protagonista, acho que de um dos momentos emocionantes aí do meu trabalho da Hora Luterana, né, pastor Vanderlei? O senhor lá na Convenção do Espírito Santo pegou o microfone lá na frente, não foi o senhor? Foi, Contou a bom história? dia. Bom dia, pastor. Foi eu que peguei, dei um testemunho Deu um lá. testemunho incrível lá que a gente não conhecia, foi lá na hora, o pastor pegou o microfone, contou, nós gravamos até depois a história do pastor Vanderlei, mas foi uma... Eu tenho aquele momento foi um dos grandes momentos emocionantes, assim, dentro do meu trabalho aqui na Hora Luterana, de conhecer a história do pastor Vanderlei. Então, muito prazer ver o pastor Vanderlei aqui, e muitos outros que eu conheço, alguns que eu conheço só de internet, outros que eu conheço pessoalmente. E o próprio pastor Éder eu conhecia só por internet, por vídeos e reuniões, e quando nos encontramos ali no Uruguai esses dias, eu não reconheci o pastor Éder. Eu olhei assim, quem é esse pastor? Era o pastor Éder, pessoalmente, coisas da tecnologia, né? Gostaria de chamar também, acho que a psicóloga Daniela von Millen está por aí, acho que ela está com a gente aí, talvez a única mulher do grupo hoje. Sim, estou aqui, Flávio. Aê, Daniela, muito obrigado, bem-vinda aí. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui que eu preparei. Vamos ver se está ok aqui. Estão vendo a apresentação aí? Está ok? Sim, está aparecendo. Ótimo, ótimo. A Daniela von Millen, que está aí, que eu chamei agora, ela trabalha... ela faz um trabalho de coordenação da equipe de acolhimento do Vivenciar aqui no Brasil. Nós vamos falar rapidinho mais à frente sobre isso. Ela é psicóloga, esposa do pastor Jacques, e todo o talento em relações pessoais que eu não tenho, a Daniela tem. A Daniela tem um talento em relações sociais incrível, por isso que ontem eu falei, Daniela, me ajuda, participa aqui na minha apresentação, interfere, conversa quando você precisar, porque você facilita a minha vida quando você faz essas coisas. Eu sou muito fã de tecnologia e tenho certas dificuldades em relações sociais e conversar, interagir com as pessoas. Mas a Daniela sempre está aí para me ajudar. Obrigado, Daniela, obrigado a todos aí, obrigado, pastor Éder, pela oportunidade. Eu sou Flávio Knop, estou na Hora Luterana há 20 anos, então, sou formado em design, comunicação visual, tenho pós-graduação em comunicação e mídia e especialização em mídias digitais, né? E aí, assim, em 2016, aqui na Hora Luterana Internacional, surgiu uma ideia de desenvolver uma estratégia para a gente poder se conectar com pessoas que procuram na internet uma resposta para os problemas das suas vidas, né? E a ideia aqui que era, uma vez que está estabelecida essa relação, a gente apresentar alguma coisa sobre a fé cristã através das mídias digitais, ok? Essa foi a sementinha do Vivenciar. O Vivenciar surgiu, então, como ideia em 2016, em 2017 ele foi lançado, nós estamos cumprindo 5 anos, esse final de semana, nós celebramos 5 anos de Vivenciar.net, e a nossa missão é compartilhar boas notícias de esperança e interagir com as pessoas através dos meios digitais, para oferecer a elas uma nova vida através da fé cristã. Nosso objetivo é sempre compartilhar, interagir e conectar. O pastor Rodrigo falou agora há pouco, fiquei muito feliz de ver que ele já usa estratégias digitais aí, eu acho que vocês todos utilizam nas suas congregações, e mesmo que não tenham uma página no Facebook, um perfil ou um site, eu acho que o WhatsApp está na mão de todo mundo hoje em dia, né? E a gente tem uma ferramenta fantástica aí que a gente tem que somar com as estratégias que nós já temos. Não precisamos substituir uma coisa pela outra, mas a gente sempre tem que somar as ferramentas digitais ao que nós já temos hoje em dia. Deixa eu colocar aqui rapidamente para vocês, isso não é o símbolo da escola, tá, da cerveja, é o que eu chamo de ciclo do Vivenciar. Qual é a nossa ideia de funcionamento do Vivenciar? A gente costuma apresentar isso para os voluntários e para as equipes que fazem parte do atendimento. Nós temos aí uma quantidade imensa de pessoas em cada cidade, em cada país, ao redor do mundo, né? E uma quantidade imensa de pessoas para as quais nós precisamos falar de Jesus. E nós temos todo o conteúdo bíblico, o conteúdo cristão que nós temos como igreja luterana, que nós temos que apresentar a essas pessoas, né? A gente sabe aquele versículo tão chavão, que a fé vem pelo ouvir, né?
e como eles vão crer se não lhes for falado não for falado da Bíblia. Então nós temos um objetivo, um propósito de apresentar a essas pessoas a palavra de Deus, o evangelho da salvação, que só em Jesus Cristo nós somos salvos, né? Então nós temos que conversar com essas pessoas, nós temos que conseguir o direito de poder falar com essas pessoas, nós temos que conquistar o direito de falar aí. O pastor Fukui está entrando aí, o pastor Fukui fez parte da sementinha do projeto do Vivenciar, eu sempre falo para ele, porque ele sempre me disse, nós temos que conquistar o direito de ser ouvidos pelas pessoas que estão no mundo hoje, né? Então a gente tem que conversar com essas pessoas para apresentar para elas o evangelho de salvação, né? Que nós temos aí. E como é que a gente vai falar? Como é que a gente consegue falar com essas pessoas? A gente tem várias formas, pode ser pessoalmente, pode ser através de uma palestra na igreja, pode ser de um programa de rádio, um programa de televisão, e a gente pode usar ferramentas digitais. Essa é a ideia do Vivenciar, é fazer essa conexão e conversar com as pessoas, conquistar o direito de ser ouvido por elas, e aí apresentar o nosso ponto de vista cristão sobre o que as pessoas estão vivendo hoje em dia. Esse é o resumão do trabalho do Vivenciar. E aí como que a gente faz isso? A gente compartilha um conteúdo que seja confiável e de qualidade, que as pessoas leiam e saibam que isso não é, o nosso conteúdo não é uma fantasia, não é uma superstição, é um conteúdo realmente que pode ser lido, é técnico, é informativo. Nós queremos interagir com essas pessoas todas e chegar ao extremo, ao ponto, ao limite ali, a nossa cereja do bolo, que é, se possível, conectar essas pessoas com uma igreja cristã ou uma igreja luterana próxima delas. Como é uma estratégia digital, a gente fala cristã porque a estratégia digital chega em qualquer lugar, inclusive onde não tem igreja cristã, nem luterana, às vezes, nenhuma igreja, né? Então nós estamos sempre aí com essas três palavrinhas aí para o Vivenciar. Daniela, qualquer acréscimo aí, por favor, viu? Dá um grito aí, que eu não estou te vendo, tá? Tranquilo. Valeu. Vai em frente. Eu falo demais e muito rápido, então me segure aí. Nós estabelecemos um público-alvo para o Vivenciar, a gente trabalha com pessoas de 25 a 45 anos, público essencialmente não cristão, a gente foca no trabalho entre os não cristãos, pessoas que estão buscando ajuda na internet, pessoas que falam espanhol e português, todo o conteúdo do Vivenciar está em espanhol e também está em português, e focamos na América Latina. Não quer dizer que a gente só alcance esses públicos. Eu posso dizer para vocês que nós já conversamos, apesar de não gostarmos de fazer isso, mas nós já recebemos conversas de crianças de 13 a 14 anos falando com a gente, ok? E já recebemos interações de pessoas com mais de 65 a 70 anos entrando em contato com o Vivenciar para conversar com a nossa equipe de acolhimento. Então o Vivenciar está pensado para um público não cristão, muita gente estranha o desenho, a cara, a forma do Vivenciar, mas ele é realmente pensado de forma a abrir uma conversa, abrir um diálogo com pessoas que não estão buscando igreja, elas estão buscando ajuda na internet para algum problema, para alguma situação. E todo o conteúdo em português e espanhol. O nosso foco sempre é a interatividade, é poder conversar com essas pessoas. A gente oferece um e-book sobre a maioria dos temas que nós temos ali no Vivenciar. Sempre é uma primeira leitura que é mais técnica sobre o problema que a pessoa está enfrentando. E aí no livrete, é o material da Hora Luterana, com conteúdo já cristão, já falamos de Jesus, já falamos de Deus. E a nossa equipe de acolhimento, as pessoas que trabalham ali, estão sendo sempre preparadas para acolher essas pessoas, entender a situação delas e aí começar a oferecer o ponto de vista cristão sobre a situação que a pessoa está vivendo. O que a fé cristã tem a dizer sobre aquele momento que a pessoa está dizendo. Muitas vezes a porta se fecha aí, muitas vezes a conversa continua. Tem várias histórias aí disponíveis, que a gente não pode compartilhar, porque o VCA tem uma questão de privacidade muito forte, mas tem histórias fantásticas aí que a gente pode eventualmente conversar com algumas pessoas. Se alguém quiser conhecer mais, a gente pode até conversar e contar histórias que resultam do trabalho do Vivenciar. Atualmente nós estamos com 26 temas, vocês podem ver aí, nós falamos sobre Covid, temos 3 páginas sobre suicídio, falamos sobre estresse, depressão, ansiedade, sobre criação dos filhos, sobre violência dentro de casa, como se recuperar de tragédias, esse tipo de coisa, né? Nós temos 26 temas atualizados aí, estamos lançando um tema recente que é sobre relações tóxicas. Ele está no ar aí, nós estamos finalizando alguns detalhes, mas vai entrar um livrete também sobre isso, sobre relações tóxicas, é um tema muito comum, e que leva muito para a questão da violência doméstica, né? Relações tóxicas levam muito para a questão da violência, muitos casos do homem contra a mulher, mas também tem o caso oposto, mas a gente sabe que é muitos casos dos homens contra as mulheres. Como que funciona resumidamente a estratégia do Vivenciar? Nós temos uma página, então, né, com esses 26 temas, nós buscamos essas pessoas através do Google e do Facebook.
Nós temos campanhas feitas no Google, através de Google AdWords, e as pessoas que vão lá no Google e digitam assim, como posso ajudar, como posso resolver um problema sobre ansiedade? E assim, existe uma grande chance de ela receber um anúncio do Vivenciar. Um anúncio dizendo assim, você pode entrar na nossa página e ler mais e encontrar uma equipe que pode conversar com você e tudo mais. Nós temos uma lista de frases de pessoas que chegam aí para o Vivenciar e, por exemplo, tem frases como fazer um chá para acalmar o meu estresse. Pessoas que digitam esse tipo de coisa vão cair na página do Vivenciar. Caindo na página do Vivenciar, elas têm o blog para poder ler textos, elas têm um curso bíblico Quem é Jesus online, elas podem conversar com a nossa equipe, podem baixar e-books e podem assistir os vídeos que nós temos aí. E depois nós temos uma equipe de acolhimento em 11 países aí da América Latina, tá? Inclusive nos Estados Unidos. E nós recebemos conversas de pessoas, não só da América Latina, nós recebemos conversas de pessoas ao redor do mundo, da Espanha, Portugal. Desde que a pessoa fale português ou espanhol, ela vai conseguir conversar conosco em alguns dos nossos centros de atendimento. Nós temos então essa estratégia de social media, nós usamos uma página no Facebook, um perfil no Instagram, estamos entrando com vídeos no TikTok, temos um canal no TikTok, é uma coisa bem nova aí, mas a molecada e o pessoal mais assim, de 15 a 20, 25 anos tem usado muito, talvez vocês mesmos já estejam vendo muitos vídeos no TikTok. O Instagram também é a página dos Reels, que também são vídeos curtos, então nós estamos produzindo conteúdo para essas páginas, geralmente para dar visibilidade e trazer as pessoas ao Vivenciar. Como eu comentei aqui, nós temos Vivenciar.net em 11 países, porque nós temos centros de ministério, temos escritórios da Hora Luterana desses 11 países da América Latina. E eu sou o coordenador do Vivenciar, o diretor do Vivenciar estou sediado aqui no Brasil, mas a gente trabalha com todos esses países, assim como a Daniela faz a parte de coordenação da equipe de acolhimento no Brasil, em cada país desse nós temos um outro coordenador que cuida desses voluntários, de quem atende, de como estão funcionando as conversas. Então é uma equipe grande, espalhada, onde nós temos centros de ministério. E nos Estados Unidos nós começamos mais recentemente aí, e tem uma pessoa lá que trabalha na sede da Hora Luterana, e não na sede, mas ligada à sede da Hora Luterana lá, e ela faz essa parte de atendimento e acolhimento às pessoas que conversam desde os Estados Unidos, sempre em espanhol, ok? Nós não fazemos essa estratégia em inglês, por enquanto é espanhol e português. Essa é uma visão geral do Vivenciar quando nós começamos em 2017, nós tínhamos 4 páginas, um quiz ao final de cada conteúdo, alguns e-books e um curso online, e terminamos aí o fim de semana passado com essa estrutura. Nós temos agora esses 26 conteúdos, temos 18 vídeos de treinamento para as equipes de acolhimento, temos uma parceira que é a Hug, que faz toda a parte de tecnologia de conversa, quando as pessoas interagem com o Vivenciar através do chat, através do Messenger do Facebook, através do Instagram, ou através do Telegram. Estamos tentando o WhatsApp, mas não é fácil. As pessoas conversam através desses canais e nossa equipe de acolhimento responde de um aplicativo único para qualquer um desses canais. É uma estratégia comercial que se usa, mas que nós estamos trazendo para dentro do Vivenciar.net. Eu vi que o pastor Valdir Hoffman está perguntando algumas coisas aqui. Pastor, deixa eu passar aqui, porque senão eu não estou vendo as perguntas todas, a gente pode conversar rapidinho, tá? E a Daniela, eu vi que acho que a pergunta tem a ver com a Daniela também, ela pode nos ajudar nisso. E nós estamos criando agora, inclusive, uma página para baixar e compartilhar vídeos. Estamos lançando, por exemplo, a partir de hoje, vocês vão ver 4 pequenos vídeos sobre a Páscoa. São vídeos no formato de celular. E são 4 vídeos que eles têm uma sequência. O vídeo de hoje, por exemplo, que está sendo lançado, ele não fala sobre Jesus e a ressurreição na Páscoa, mas ele começa falando sobre as tradições, porque a gente sabe que a Páscoa tem muita tradição. Então a gente fala sobre as tradições no primeiro vídeo. No segundo vídeo, a gente conecta as tradições que apontam para Jesus. No terceiro dia, a gente fala que Jesus quer estar presente sempre na vida das pessoas. E o 4º vídeo é para o domingo de Páscoa, termina com Jesus está vivo e ele morreu e ressuscitou por nós. Então, esse tipo de estratégia com vídeos é o tipo de coisa que a gente usa no Vivenciar. Alguns números aqui do Vivenciar, desde que nós começamos a colocar o portal no ar, já tivemos quase 1.200.000 pessoas visitando o Vivenciar, 350 mil em português e 838 em espanhol. Esses são visitantes únicos, tá? Não são visitas, são pessoas que realmente acessam a página do Vivenciar. Mais de 4.000 pessoas já começaram uma conversa conosco. Não quer dizer que as 4.000 pessoas estão falando sobre tudo, mas pessoas que entraram na página e iniciaram e pediram para falar com alguém da nossa equipe de acolhimento. Já tivemos mais de 55 mil downloads de e-books, desses e-books que nós temos aí na página. E hoje temos uma equipe aí, se formos olhar de um grande modo, mais ou menos uma equipe de 30 pessoas fazendo atendimento em 11 países.
A ideia é que as pessoas que entrem em contato com o Vivenciar não esperem muito, que possam ser respondidas em minutos, às vezes. Às vezes acontece em horas, mas a ideia é que elas sejam respondidas em minutos. Muitas dessas conversas começam de madrugada, fim do dia, quando a pessoa está na sua cama, no seu sofá, sozinha, tranquila, ela pega e entra no Vivenciar e vai conversar com a nossa equipe. Isso é muito comum, acontece bastante. Se a gente for considerar as pessoas, os países que já tivemos visitas no Vivenciar, são mais de 142 países. Se nós pensarmos países que tiveram pelo menos 10 visitantes, são 78 países. E se nós pensarmos países que tiveram pelo menos 5 visitantes, podemos dizer que mais de 100 países acessam o Vivenciar aí constantemente. E como você utiliza o Vivenciar? O pastor, por exemplo, o pastor Rodrigo mostrou uma foto da página do perfil deles ali no Facebook. Divulga o Vivenciar no seu Facebook, divulga na sua mídia social, divulga entre os seus conhecidos, divulga na sua congregação, porque o Vivenciar é uma ferramenta, ela não custa nada. A gente produz o material, a gente está produzindo vídeos constantemente, sai todo mês aí pelo menos 3 vídeos curtos que você pode utilizar. Né? O pessoal da Ubra está utilizando nosso material, nós criamos uma página em parceria com a Ubra também, né? Foi para acolher todo o corpo de alunos e trabalhadores e professores da Ubra para trabalhar em parceria com o Vivenciar. Então o Vivenciar está sempre à disposição de vocês todos. E se alguém pensar assim, como eu poderia usar o Vivenciar, que ideia, como a gente poderia trabalhar isso? Pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com a Daniela, pode entrar em contato com o pessoal aqui na Hora Luterana e falar, olha, eu tenho isso ou gostaria de fazer isso. É possível? Não é? Dá para adaptar? Não dá? O que a gente pode fazer? Mas são estratégias digitais e conteúdos digitais promovidos aí para vocês o tempo todo, produzidos e enviados para a IELB, para todo mundo. Então, utilizem o que vocês encontrarem do Vivenciar, utilizem. Só não alterem, só não cortem, por favor. Eu tenho uma briga séria com algumas pessoas que às vezes usam conteúdo tanto da Hora Luterana como o nosso e cortam de onde veio o conteúdo. Não se esqueçam de deixar o conteúdo integral, por favor, né? Porque a ideia é também levar as pessoas ao Vivenciar e, quem sabe, daí começar uma conversa e essa pessoa entrar em contato depois com uma igreja, com uma congregação, através do nosso trabalho aqui da Hora Luterana ou do que vocês fazem aí. Essa equipe remota do Vivenciar, essa equipe que trabalha comigo, nós temos um grupo de apoio, um grupo de trabalho, o pastor Héctor Fester, da Argentina, a Gabriela, do Uruguai, a Zulaika trabalha no Panamá, temos a Daniela ali no México, a Valéria Riba, que é que produz os vídeos aqui no Brasil, e a Glória Tolizano, da Argentina. É o meu grupo de apoio, meu grupo de trabalho, nos reunimos aí semanalmente, eventualmente falhamos. Hoje, por exemplo, eu devia estar com eles, estou aqui, mas a gente depois se reúne, a pandemia nos abriu portas e a gente consegue fazer reuniões constantemente e trabalhar coordenado com gente de diversos países aqui da América Latina. É uma coisa fantástica, eu acho que é uma bênção a gente poder fazer isso que nós estamos fazendo agora com todos vocês aí e com essa equipe de trabalho do Vivenciar. Rapidamente, era isso que eu queria mostrar. Eu tenho que agradecer ao pastor Éder pela oportunidade, agradecer aos pastores que já são parceiros. Eu vejo muito conteúdo do Vivenciar circulando, a gente perde o controle, e isso é bom, de certa forma, quando eu vejo muito material do Vivenciar circulando aí entre as redes sociais. Às vezes eu recebo material que foi compartilhado do Vivenciar, então é uma coisa boa, assim, é uma coisa que a gente tem oportunidade de utilizar. E fica aí, dúvidas, perguntas, pastor Éder, não sei se eu fui muito rápido, muito lento, nem sei quanto tempo passou, mas Claro. É isso aí. Daniela, por favor. Eu gostaria de acrescentar alguns pontos aí e frisar algumas falas tuas. Né? O objetivo o público-alvo do Vivenciar são não cristãos. Né? Eu gosto muito quando o Flávio fala isso, justamente porque algumas vezes o conteúdo é até questionado, né? A forma como ele é escrito, como ele é exposto. Né? Então, é importante o Flávio apresentar a equipe ali e falar que existe uma equipe técnica por trás. Né? São profissionais de mais diversas áreas que pensam os conteúdos, que pensam os vídeos, que pensam a forma como disponibilizar isso na internet, a forma de comunicação em cada ferramenta de internet, de Facebook de uma forma, no TikTok de outra forma. Então, é uma equipe preparada para utilizar essas ferramentas e apresentar esse conteúdo da melhor forma e de que vai abranger o maior número de pessoas. E também falar qual é o papel de vocês, pastores, nesse trabalho do Vivenciar, né? O Flávio falou que nós temos os conteúdos, então, ali no site, nas redes sociais. Dentro desse conteúdo, tem normalmente 2 ou 3 links
oferecendo a oportunidade de conversar com alguém da equipe, né, que a gente está chamando de equipe de acolhimento. Né? Então, as pessoas que entram em contato com essa equipe de acolhimento são atendidas pela nossa equipe, que é formada por pastores, psicólogos, temos enfermeiras, temos assistente social, temos pedagogas, então é uma equipe multiprofissional, digamos assim, né? E a gente tem todo um roteiro, digamos assim, não fixo, né? Porque o objetivo é atender de forma única cada visitante que entra em contato, mas encontrar a oportunidade de fazer uma oração, de levar um versículo bíblico, de falar de Jesus, de oferecer material da igreja e direcionar e conectar a uma igreja, como o Flávio falou. E aí, talvez vocês irão receber algum contato da gente, né? Ou do Flávio, ou meu, ou do nosso mais atual capelão da Hora Luterana, né, Flávio? Pastor Fukui, fazer contato com vocês nas congregações, porque a gente tem recebido visitantes de toda parte do Brasil, né, e muitas vezes são de cidades, são de locais pertinhos de vocês. Então, quando a gente atinge esse ponto de conversa de que a pessoa aceita receber o contato de algum pastor, às vezes a gente direciona para a equipe da Hora Luterana ou direciona para um pastor da congregação. E aí talvez eu já possa emendar na pergunta ali do pastor Hoffman, como é feita a seleção da equipe. A equipe é por indicação, né? Vocês todos podem se oferecer, digamos assim, ou podem indicar pessoas, né? Um pré-requisito, digamos assim, é que seja luterano. Nós temos uma pessoa atualmente que não é da igreja luterana, mas ela veio indicada por um pastor, e nós temos todo um treinamento com essa equipe antes de colocar ela em contato com os nossos visitantes. A gente toma um cuidado também, a gente está subdividindo a nossa equipe de acolhimento também, porque o vivenciar, ele encanta todo mundo que ouve falar do vivenciar, todo mundo se apaixona, todo mundo quer divulgar, todo mundo quer estar junto, né? Mas nós temos um perfil nessa equipe de atendimento, de acolhimento, que, então, se vocês, pastores, ou quiserem participar, ou quiserem indicar alguma pessoa, que já tenham em mente que essa pessoa vai conversar com pessoas não cristãs, pessoas que fizeram contato em busca de ajuda por algum daqueles problemas, por alguma daquelas questões que a gente apresenta através dos conteúdos, né? Então, ansiedade, depressão, ideação suicida, violência doméstica, normalmente, para não dizer 100% das vezes, são questões bem difíceis, né, de se trabalhar. Nem sempre a gente tem um retorno, né, depois dessa pessoa, mas é um trabalho de persistência, de paciência, de muito acolhimento, de muita empatia, né, e de muita troca entre a equipe também, né? Então, digamos assim, que a gente pode traçar esse perfil aí para ser um acolhedor do vivenciar. Muito bom, Daniela, obrigado pelo complemento todo aí, tá vendo como eu falo? É sempre bom ter uma mulher aí no grupo falando dando aquele fecho que a gente precisa. Muito bom, Daniela. A Daniela, quando aceitou ser coordenadora da equipe de acolhimento, eu fiquei muito feliz, porque ela realmente tem essa pegada aí da coisa da psicologia e da tecnologia. Então, acho que é fantástico isso para nós. O pastor, eu vejo aqui como Regi Metropolitana, eu não sei quem é o pastor que está, ou se é um pastor, ou se é algum leigo no Regi Metropolitana aí. Ele comenta o Deus Conecta. Exatamente, o Deus Conecta, pastor Leandro Hibner. Pastor Leandro Hibner. Poxa, agora sim, tranquilo. Pastor Leandro, o Deus Conecta ele é o próximo passo a partir do Vivenciar. Quando a gente recebe essas pessoas no Vivenciar, a ideia é ter o curso online que tem ali bem curtinho de quem é Jesus, porque essa pessoa provavelmente não conhece muita coisa sobre Jesus, né? Ou se ela já conhece, a pessoa que está conversando com esse visitante
tem essa pegada de apresentar, olha, você quer saber mais sobre Jesus? Você tem o curso bíblico Quem é Jesus, e tem o Deus Conecta da Hora Luterana. Então, assim, a ideia é receber essas pessoas e aí dar várias opções de materiais, cultos, links, estudos bíblicos, conforme vai se aprofundando nesse relacionamento com essas pessoas, ok? E o pastor Wellerson comentou aqui algo sobre fazer um estágio conosco por uma semana, 10 dias. Pastor, converse com a Daniela, se alguém quer conversar sobre isso, fale com a Daniela. Eu não sei como a Daniela vai organizar isso, Daniela, estou te jogando isso no colo aí. Tá? Eu vou colocar meu contato aqui no chat, daí vocês fiquem à vontade. Isso, e assim, 10 dias vai ser pouco, provavelmente, pastor, você vai querer mais, tá? Vai querer mais. A vantagem, por exemplo, é que é uma coisa que eu posso adiantar aqui, quando você se conecta à equipe de acolhimento do Vivenciar, não quer dizer que você vai estar 100% do seu tempo conversando com pessoas, até porque isso não acontece tanto nessa forma, mas você pode se conectar com a equipe de acolhimento e atender conforme o seu tempo, conforme a sua disponibilidade, você pode fazer esse tipo de trabalho dentro do seu tempo. Isso aqui é uma coisa bastante legal, porque é tudo digital, né? Tá ok? Legal, legal, muito bom, Flávio. Nossa conversa lá no Uruguai rendeu, né? O objetivo é realmente a gente se aproximar cada vez mais, né? A gente, embora nós temos isso dentro já da IELB, né? Através da Hora Luterana, mas quanto mais nós falamos, quanto mais nós divulgamos, quanto mais os pastores também abraçarem os projetos, né, que nós temos dentro da igreja, eu digo, muitas vezes nós não precisamos inventar muitas coisas, nós temos ali tudo pronto, né? Nós temos as coisas ali e apenas usar e usufruir, conforme, né, dito de forma tão clara por ti aí. Daniela, obrigado, né, pela tua participação aqui também, né? Que maravilha, nós temos vocês aí como parceiros nesta missão de Deus, né? Como parceiros mesmo. Muito obrigado pela participação de vocês. Nós estamos em cima do nosso horário, mas nós vamos abrir aqui para o pastor Rodrigo e também para o pastor Jacques. Tá? 2 falas ainda e podem ficar à vontade. Primeiro, o pastor Rodrigo. Muito bem, então, bom dia. Muito obrigado aí pela fala de vocês, Flávio, a Daniela. Eu queria perguntar para vocês qual é a leitura de vocês para as novas redes sociais que estão vindo, né? Eu vejo que hoje a nossa igreja ela está muito mais voltada ao Facebook. Todas, vamos dizer assim, todas as publicações, geralmente a gente procura levar por meio do Facebook, né? Mas eu vejo que hoje o Facebook ele está restrito mais a um grupo só, que seria a geração anterior à minha, né, a geração dos meus pais. Eu até acesso para divulgar as atividades da congregação, mas eu hoje acesso outras redes sociais. Então, assim, qual é a leitura de vocês para as novas redes sociais que estão vindo, que nós podemos utilizar de modo, vamos dizer assim, a levar a palavra de Deus? E um outro ponto é, dentro das pessoas que vocês atendem e recebem mensagem, qual é geralmente a faixa etária? Vocês têm mais ou menos um estudo? Seria isso. Obrigado. Quer falar, Dani? Sobre a faixa etária, essas coisas? Olha, não sei, também não sei se existe já um limite. Estatisticamente não, né, Flávio? Pronto, assim não, mas eu posso dizer assim que na faixa de 35 a 45 anos. Né? Tem bastante, tem bastante. Bastante. Os assuntos, assim, com certeza mais procurados são de ansiedade e ideação suicida. A gente tem muito contato também, foi feito um trabalho um tempo atrás sobre pornografia também, então nós temos acesso a respeito disso também, né? Assim, dúvidas quanto a isso, né? Então, é muito interessante que quando a gente entra no campo cristão de falar de Jesus, né, se abrem portas e a gente tem como princípio o evangelho, né, porque a pessoa ela já vem com a sua dor, já vem com a lei da sociedade, né, então ela já vem rotulada, já vem cansada e tem esse acolhimento nosso ali. Muitas vezes a gente comenta que a pessoa já chegou com a lei, e nós estamos falando aqui com um grande grupo de pastores, a gente fala sempre em lei e evangelho, quando a pessoa está escrevendo para o Vivenciar, ela já pegou a lei, ela já está naquela coisa da lei. Então a gente comenta que não é regra, claro, isso não é,
mas em muitos casos ali só falta você entrar com a doçura do evangelho, né, para aquela pessoa, porque a gente tem uma quantidade imensa de conversas que, se você dá uma lida, o que está por trás é uma culpa por alguma coisa. Em muitos casos é uma culpa que está ali por trás. Tá? Pastor Rodrigo, rapidamente, assim, sobre as suas perguntas das novas redes sociais, ser dinâmicos. Nós temos que ser dinâmicos. Tá? A gente tem um público-alvo para o qual a gente produz material, a gente produz pensando nisso, não quer dizer que só vai alcançar esse público, mas eu comentei, nós já estamos entrando com vídeos no TikTok, postando os vídeos no Reel, nos Reels do Instagram. A gente posta sempre Instagram e Facebook, até porque é o mesmo gerenciamento, é o mesmo sistema de gerenciamento. Mas assim, nós vamos ser dinâmicos. A gente, a Hora Luterana, começou nos Estados Unidos com rádio, né? Perdemos o bonde da televisão em algum momento, né? Nós perdemos o bonde. As redes sociais, o YouTube nos permite voltar um pouco nisso. Mas eu acho que a gente tem que ser dinâmico, a gente tem que se adaptar e captar o que está acontecendo e ver de que forma alguma nova rede, alguma nova mídia pode ser útil no nosso trabalho de levar a mensagem de Cristo para as pessoas. Então, assim, se hoje estamos no Facebook, e você comentou bem, o Facebook parece que ele já oficialmente anunciou que existe uma queda no número de usuários, a gente tem que estar sempre atento, tá? Até quando eu vou usar Facebook, ou que hora eu começo a migrar para outra rede. E assim, não é porque existem redes também que nós precisamos entrar. O Vivenciar não usa o Twitter até hoje, praticamente não usa, porque é uma forma de trabalhar muito diferente, tá? Então, assim, eu sempre penso, público-alvo, qual vai ser o público-alvo do seu trabalho e como essa mídia pode ser útil no que você está fazendo. Encaixa essas duas coisas que você vai encontrar um caminho aí para alguma rede social nova. Não sei o que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos, mas temos que ser dinâmicos. Legal. Pastor Jacques, ainda para as considerações finais. Ok, obrigado, pastor. Quero saudar a todos os colegas, todos os irmãos e irmãs aí na paz e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, parabenizar ao pastor Rodrigo, pastor Denilson, Flávio, Daniela, né, pelas explanações. É muito bom ver que a nossa igreja encontra-se viva após a pandemia, né, de uma forma diferente, quem sabe. Eu gostaria de não fazer algumas perguntas, mas algumas ponderações que vieram à minha cabeça nessa explanação toda. A oportunidade tremenda que nós temos na missão de capacitar as pessoas. Sua palavra, para mim, ela é muito preciosa. Eu, como pastor, eu vejo como uma das principais funções minhas é capacitar as pessoas e descentralizar os trabalhos da minha pessoa. Porque eu vejo que nas nossas comunidades, como corpo de Cristo, nós temos homens e mulheres das mais diversas áreas do conhecimento, com diversos dons que eu não tenho, que farão o trabalho missionário muitas vezes muito melhor do que eu, que sou formado em teologia, mas que não sei todos os caminhos, né? Então eu vejo assim que com essas explanações de hoje dos colegas, isso para mim ficou mais evidente ainda, né? De que se o pastor for o missionário da congregação, a congregação vai fazer um trabalho de uma formiga só. Agora, se o pastor se engajar e capacitar a sua membresia para que exerçam a missão de Deus aonde elas estiverem em qualquer momento, será o trabalho de um formigueiro. E esse formigueiro não pode ser parado. Mais ainda quando nós adentramos as mídias digitais, as redes virtuais, onde o céu é o limite, se há limite para o contato virtual, né? Como nós vimos aqui, nós estamos no projeto Vivenciar. Esse projeto Vivenciar, a princípio, engloba 11 países, mas em qualquer localidade do mundo com acesso à internet terá contato com esse maravilhoso projeto, né? E esse projeto Vivenciar, especialmente aqui em casa, ele é muito precioso, né? Até porque a Daniela, quando não está no Vivenciar, ela atende ainda como minha esposa. Então, a gente gosta muito desse trabalho. E, de fato, eu vejo que o grande desafio nosso, como pastoral, como pastor, é procurar compartilhar e ensinar as pessoas na missão, porque as pessoas têm os seus dons, como volto a dizer, que a gente não tem. E cá entre nós, pelo menos eu percebo isso, posso estar errado na minha percepção, mas no projeto Vivenciar, por exemplo, as pessoas mais apaixonadas pelo projeto não são os pastores, são as pessoas que não têm formação teológica, não estão no ministério pastoral,
são o que nós chamamos de leigos e estão apaixonados por esse projeto. Abrem mão do seu tempo, se capacitam cada vez mais nas mídias digitais para poder apresentar Jesus às pessoas. Então, eu vejo que esse dia foi um dia muito maravilhoso, começou um dia muito bom, viu, pastor Hélio? Começou um dia, meu dia começou muito bom, vendo todos esses colegas aqui, como sempre, preocupados com a missão e vendo que a nossa igreja é uma igreja em movimento. Com certeza, nós temos uma maravilhosa notícia para passar, muito mais nesse período de Páscoa. E as minhas orações aqui, eu creio que dos senhores também e das senhoras também, continuarão para que a nossa IELB continue e desperte cada vez mais para a missão. Muito obrigado pela atenção de todos. Abraço. Um spoiler, procurem a Daniela na Convenção Nacional, tá bom? Ela vai estar lá representando o Vivenciar, querem falar sobre Vivenciar, capacitação, voluntários, equipe de acolhimento, a Daniela vai estar lá. A gente está mandando a Daniela ali, a gente conversou essa semana. Não sabemos como vai acontecer isso, né, Daniela? Mas a Daniela deverá estar lá na convenção, fazendo a representação do Vivenciar ali, e esclarecendo dúvidas e ajudando, sei lá, o que for preciso lá. Grande abraço para vocês aí. Eu vou levar as malas dela, tá, Flávio? Eu queria só complementar ainda para fechar esse momento, pastor Ed, que o Jacques falou assim, nas horas vagas eu atendo como esposa dele, né? Mas às vezes as coisas até estão juntas ali, né? Porque na equipe de acolhimento a gente tem o cuidado também de procurar ser cuidado, né? Essa é uma grande preocupação nossa, porque a equipe não tem condições de 100% dos dias estar firme e forte. Então, um papel muito especial dos nossos pastores na nossa equipe é também orar pela nossa equipe de acolhimento, é fazer um atendimento pastoral e espiritual para a nossa equipe de acolhimento. Nós temos outros psicólogos além de mim, e às vezes a gente dá um atendimento para algum pastor também, né? Então, essa troca entre nós para nos mantermos fortes no trabalho também é um trabalho muito, muito gostoso, muito querido, muito bom. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje também. Legal, muito bom, Daniela, muito bom, né, Flávio. Que maravilha poder ouvir vocês, né? Vocês compartilhando esse projeto tão especial. Falando aqui, eu estava pensando, às vezes, né, na calada da noite, quando alguém está com grandes dificuldades na sua vida, grandes problemas, a gente vê tantas pessoas, às vezes, ali no sofá, na televisão, né, ou até mesmo deitado na cama, no seu celular, e o Vivenciar está aí entrando, né, dentro dessas casas, através, seja dessa rede social, né, tão especial com a palavra de Deus, e levando conforto a esses corações, e, né, com certeza também levando essas pessoas a Cristo Jesus. É um baita projeto, e temos que falar mais, divulgar mais, levar para a igreja e usufruir desse projeto que nós temos aí da Hora Luterana. Falando de Hora Luterana, ontem celebramos 75 anos da Hora Luterana, ontem foi aniversário da Hora Luterana, aos da Hora Luterana que aqui estão. Ontem tive o privilégio de poder ouvir a devoção, aquele momento junto, pelo menos inicial, vocês todos ali, foi muito especial. Deus continue abençoando essa agência missionária que é a Hora Luterana. Irmãos e irmãs, né, que alegria poder estar com vocês. Pastor, né, Jacques já colocou tão bem, né, começou bem essa manhã, e queremos começar assim também no dia 26 de maio, Pastor Jacques, é o nosso próximo encontro. Iremos ouvir outros colegas também, e experiências diferentes, e vocês divulguem isso. Na próxima ata da Diretoria Nacional vai ter ali o link, né, na ata que vocês podem divulgar deste fórum de missão. Tá? Vocês podem divulgar. Então, ano passado tivemos 4 fóruns, este ano o primeiro, e a gente quer continuar, né, assim, mostrando a realidade da nossa querida IELB, trocas de experiências. Né? Muito obrigado pela participação de todos vocês, obrigado de coração. Que Jesus abençoe todos vocês. Já adiantado, uma feliz e abençoada Semana Santa para todos nós. Fique na paz do Senhor e Salvador Jesus. Abençoado dia.